Salve meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou Nelson Silva e hoje eu recebo para um review Harley Davidson Breakout ano 2017. E aí, bora conhecer um pouquinho dessa máquina? Vem pro vídeo! Bom, a gente já começa fazendo um 360, dando uma olhada nos aspectos gerais dessa moto. Uma das coisas que já chamam a atenção, sem sombra de dúvida, é essa gigantesca roda de 21 polegadas na dianteira e o seu grande grau de inclinação de caster, que tem 35 no total, fazendo com que ela realmente se assemelhe muito a uma moto chopper. O seu pneu traseiro também, um pneu de 240, demonstra que realmente é uma moto feita para grandes rodovias. Essa aqui é uma moto equipada com o motor 103 da Harley Davidson, é um motor de 2 cilindros em V de 45 graus, de 1690 cilindradas, 4 válvulas por cilindro e refrigerada a ar. A potência declarada dessa moto é de 75 cavalos e ela entrega até 13 kg de torque na roda. Seu câmbio é um câmbio de 6 velocidades e a sua transmissão final é feita por correio. Já o seu chassi é um chassi tubular de aço, com balança articulada, e uma coisa muito interessante é que o amortecedor dessa moto, ele fica nessa parte traseira aqui, fazendo uma junção com a balança traseira. O seu painel é um painel bem minimalista, analógico, com algumas indicações em LEDs aqui, ó, nessa parte da frente dele. É um painel bem tradicional da Harley Davidson, marcando a quilometragem da moto em quilômetros por hora. E aqui embaixo ele tem um pequeno demonstrador, um pequeno visor, onde aparecem as principais informações como marcha, range ainda de combustível e algumas outras informações. O comprimento total desta moto é de 2,43 m, isso até por causa do seu grande ângulo de caster, como a gente já falou no início do vídeo. A sua altura é de 1,04 m, sua largura é de 94 centímetros e o entre-eixos dessa moto é de 1,71 m. Ela pesa 321 quilos e o vão livre dela, que é a menor distância da moto em relação ao solo, é de apenas 11 centímetros. A altura do assento é de 63 centímetros e o seu tanque tem uma capacidade de 19 litros. A sua suspensão dianteira é um garfo telescópico com diâmetro de 41 centímetros e 146 de curso. O seu amortecedor traseiro, como a gente bem comentou, ele é um amortecedor que fica oculto e ele é montado de maneira horizontal, fazendo a conexão já da parte final do câmbio com o link com essa parte traseira aqui da balança da moto. O seu freio dianteiro é de apenas um disco de 292 mm perfurado, com assistência por ABS, e a sua pinça é de 4 pistões. Já o disco traseiro é de 292 mm, também com assistência por ABS, e a pinça é de apenas 2 pistões. A iluminação dianteira é feita por lâmpadas halógenas, tanto piscas quanto farol, e a iluminação traseira também é feita por lâmpadas halógenas. O seu pneu dianteiro é um pneu de 21 polegadas, com roda de liga leve, cujas suas dimensões é de 130 por 60. Já a sua roda traseira de 18 polegadas, também em liga leves, calçadas com pneu 240 por 40. E aqui é uma coisa muito interessante. Primeiro, a dinâmica da roda, ela é muito bonita, é uma roda muito bem construída, ela é muito larga e ela realmente traz um visual bem agressivo para a moto. Ele é bem diferenciado e realmente coloca essa moto em uma posição de uma moto chopper. É muito legal. Agora é a melhor parte do review. Vamos testar de verdade esse brinquedo. Vamos conhecer um pouco mais da dinâmica da moto. Vamos ali para um curva a curva, pegar um trechinho de estrada. E aí, à medida que a gente for andando, eu vou dando minha opinião para vocês.
mas até agora já tem criado boas percepções. A moto é bem confortável, uma clássica Harley Davidson, seus comandos são bem avançados, então o pé já vai um pouco mais lá na frente. O barulho desse 103, um verdadeiro motor clássico da Harley, cara. Olha só, e com esse escapamento ficou excelente. Vamos que vamos. Você já percebe que ela é uma moto mais lenta nas execuções de curva, né? Você vê só uma viradinha ali. Isso é evidente por causa do seu entre-eixos. Então é uma moto para você andar mais na manha, mais de boa. Literalmente uma moto mais de passeio. Claro que você consegue fazer uma serrinha, mas possivelmente ela é uma moto que você vai brigar um pouco mais na execução das curvas. Ó, já pegou até aqui um pedacinho da pedaleira. Isso, claro, por causa da distância, né, dela em relação ao solo, lembrando que são apenas 11 centímetros, então literalmente é uma moto de baixa execução, de você fazer as execuções de curva bem lenta com ela, né? Ó, o motor é bem torcudo, chamou no acelerador, ele rapidamente já responde. Freio traseiro bem preciso. Uma clássica Harley Davidson. O manuseio das manetes aqui bem pesada, aquela que você realmente precisa empregar uma certa força. O acelerador eletrônico funciona bem, aparentemente ele tem uma boa resposta. É uma moto bem minimalista, então, cara, você tem a vista limpa aqui da frente. Você praticamente não tem nada que obstrua. É só você e o vento. O retrovisor dela tem um bom campo de visão. Trepida um pouco, claro, porque é uma Harley Davidson, mas ele tem um bom acabamento. Essa aqui ele já é de inox, todo cromadinho. Essa barra aqui da direção também é uma barra bem bacana. Eu acabei não comentando antes, mas aqui do lado direito, então, a gente tem no nosso punho a seta, todo o controle de ligar e desligar a moto, pisca-alerta. Já do lado esquerdo, buzina, a manutenção aqui do reloginho, né, onde a gente consegue visualizar as demais informações, e os comandos de lâmpadas, né, então farol alto e relampejeio. Também tem a seta pro lado esquerdo. E é isso aí. Agora bora pra estrada. Chamamos no elevador, no acelerador. Mais uma. Nossa, rápida a resposta da moto. Muito gostosa, cara. É uma moto com bem estilo americano, para você realmente curtir o vento no rosto. As posições de pé bem legais. Permite você um pouco manusear ele um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo. Até 160 km por hora. Cara, derrubou até a câmera dianteira aqui, viu? Olha que freio, cara, que precisão. Caramba. Fiquei impressionado, cara. Meus amigos, essa foi a Breakout ano 2017 da Harley Davidson com motor 103. Que moto bacana, cara.
Pneu 240 na traseira, 130 na dianteira, rodas de 21 polegadas na dianteira e rodas de 18 polegadas na traseira. Que bacana, cara, que bacana. As opções aqui então, ó, aqui embaixo do reloginho, o odômetro total da moto. Aqui a gente tem um odômetro parcial. O range é o quanto essa moto ainda roda com o que ela tem de combustível. Relógio. E aqui ele marca o indicador de marcha e também o RPM. Segunda marcha a 2.600 giros. Que legal, cara. Muito bacana a moto. Isso daqui é uma das coisas mais legais da Harley, ó. Segunda, freio, menos uma. Que da hora, cara. Sabe uma coisa legal que eu tô achando nessa moto? Você se adapta muito fácil a ela. Você vê uma voltinha de nada que a gente deu na moto, cara, já estou familiarizado com ela. Muito bacana mesmo. Acho que de repente um ponto negativo dessa moto vai ser, caso você tente fazer uma viagem longa com ela, possivelmente deve ser uma moto que deve cansar um pouco. Nestes trechos curtos aqui, a posição de pilotagem, como você tem uma posição um pouco mais relaxada, ela é ok. Mas eu fico imaginando realmente, às vezes você percorrer aí num dia 600, 700 quilômetros. Deve ser uma moto que canse um pouco mais. Mas no contexto geral, a moto tá de parabéns, eu gostei bastante. Acho que é uma moto que vale a pena se ter, principalmente em relação ao custo-benefício. Não é uma moto muito cara e a manutenção dela também não é uma manutenção muito exigida. Então fica aí meus parabéns à Harley Davidson. Agradecer também ao Anderson, ao Preto, lindo. Muito obrigado, cara, por ter disponibilizado a moto para que a gente pudesse gerar esse conteúdo legal. Mais uma vez eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal a já se inscrever e ativar as notificações e principalmente compartilhar para que a gente possa continuar engajando ainda mais o crescimento do canal, beleza? Muito obrigado, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Nunca se esqueça que nesse canal eu só falo de motos e até o próximo review. Abraço! You run away, but never forget me, babe. Forget me, babe.